SC Strong. Santa Catarina ganhou posições. O setor de tecnologia desponta no cenário. Cidades do estado com maior PIB no país. Santa Catarina sob o olhar de Romualdo Silva e Fabiano Delanholo. SC Strong na área, voltamos. Excelente. Esse ano estamos aqui, né? Firme e forte. Firme e forte. Não poderia ser diferente. Pé no fundo. Começou acelerado. Fala aí, Fabiano, o que é o nosso projeto SC Strong, por favor? O SC Strong é um podcast, videocast agora, que aborda os temas empreendedorismo, inovação principalmente, né? Desenvolvimento econômico, com um olhar mais para Santa Catarina. E a gente traz aí nomes relevantes para compartilhar conteúdo, né? Orientações, entender o que está acontecendo no mercado, ajudar novos empreendedores. Mas é muito bate-papo, né? Muito bate-papo. Até a gente tem que, quando a gente chega convidado aqui, se a gente não corta sem o recorde, a gente sai falando tudo já. Faça as honras aí para os nossos convidados. E hoje tá super especial, né? Temos aí o Diego Contesini, do Asas, vai contar um pouco da história e compartilhar conteúdo aí. Eu sou suspeito porque acompanho o trabalho deles desde o início e super fã desses caras aí que estão fazendo a diferença em Joinville, no país, na verdade. No país, sou fã. E com certeza vai ser muito rico de conteúdo. Diego, seja super bem-vindo aí no nosso podcast SC Strong. Valeu, Fabiano. Valeu, gente. É uma honra poder estar aqui, falar um pouquinho com vocês. Eu acho que Joinville mais do que merece ter ambientes de empreendedorismo e que incentivem isso. Aqui eu sempre repito, né? Aqui o empreendedorismo é raiz, né? Sim. Aqui as empresas nascem na garagem de verdade, né? Eu abri minha primeira empresa numa garagem. Era uma garagem mesmo. Mais do que uma garagem, era um subsolo com garagem, né? Onde eu abria a Informan lá, bem no comecinho. Então, Joinville precisa desses incentivos e eu acho que faz muito bem porque quando a gente tem um ecossistema tão forte, naturalmente, quando entram agentes que incentivam, faz uma diferença gigante, né? Porque tem raiz, né? Sim. É aquela história, né? A planta fraca, tu pode até adubar, ela fica bonitinha, mas a planta que é forte e adubada, ela faz um outro resultado, né? Então, sim, prazer estar aqui com vocês, vamos bater um papo legal aí. Top. Você falou que é fã deles da história, também um pouco mais à distância, porque eu não conheci o Diego, mas talvez muita gente não conheça a história da chegada até o Asas, né? Fala um pouquinho pra gente dessa história da Informan. Aqui na região, muita gente conhece a história. A gente estava falando aqui em off. Quantas spin-offs saíram da Informan? Quanto vocês tinham uma capacidade técnica absurda. Acho que posso falar assim. Isso é muito bacana. Fala um pouquinho dessa história até a gente chegar no Asas. Depois a gente entra nesse outro assunto do Asas. Claro, legal. Eu vou cuidar para ser resumido, porque, claro, eu tenho um verdadeiro carinho, né, pela nossa história, por onde começamos, né? A Informan nasceu... Isso foi em 2007 para 2008, já faz um bom tempo. Na época eu era programador, líder de equipe. Resolvi que queria empreender e a empresa que eu trabalhava tinha mais pessoas que acabaram inclusive virando sócios depois, né? Quando eu abri a empresa, eu abri junto com o Piero, que é meu irmão, que é meu sócio até hoje, né? No Asas também. E eu me lembro que para abrir empresa, o meu irmão estava arrumando. A gente tem uma casa, que é a casa que minha avó morava na época, que hoje já é falecida. E a parte de baixo da casa era um porão que tinha uma saída assim para uma garagem, né? E o meu irmão tinha, um ano antes, resolvido: vou reformar o porão, deixar um quarto pronto lá, que se um dia eu precisar, a gente usa para alguma coisa. Ele reformou e estava pronto o quarto. Aí quando eu resolvi, com ele, queríamos abrir a empresa, ele: cara, já tem um lugar para fazer o... Boa. Aí, coincidentemente, como as histórias que a gente ouve, né, mais bonitinhas de vários filhos, a gente começou numa garagem mesmo. Sim, e um porão, né? E quando eu resolvi abrir empresa, foi muito doido porque a gente tinha se planejado para abrir um ano depois. Ou melhor, para nós trabalharmos lá um ano depois. A gente ia abrir continuando trabalhando, investindo o que a gente recebesse, né, na empresa. Porque daí dava certo, a gente não tinha dinheiro guardado para abrir empresa. Sim. E aí um dia... Isso era lá, meados de 2007 para 2008. Um dia eu estava meditando, né? Porque eu fazia muito yoga, coisa bem doida assim. E foi muito louco porque eu apaguei na meditação e acordei 2 horas depois. Caracas. E eu acordei eufórico, uma coisa assim alienígena, com a certeza absoluta que eu conseguia ver assim o futuro da minha vida e que eu tinha que naquela hora sair para minha empresa. Caraca, que louco. E assim, eufórico, sabe? Tipo, 1h da manhã, acordo eufórico, tive que escrever, esquisito assim. Caraca. Aí beleza, né? Escrevi o que eu tinha pensado, lá deitei e dormi. No outro dia eu tava falando com o meu chefe, tava falando com o meu irmão, de manhã, dizendo: cara,
a gente vai pagar o salário de um programador. Quanto é que vai ser? Vai ser R$1.200, sei lá. É pouco, né? Um júnior, né? Por R$1.200 eu vou tocar a empresa. Mas pô, cara, faz o seguinte, eu morava com meu irmão e com a minha mãe, aí a gente dividia as contas da casa, né? A gente não era de família assim bornada, longe disso. Eu paguei meu segundo grau, por exemplo, trabalhando, pra entender assim o quanto, Sim. né? Dependia da gente. Eu disse, Pi, tu paga meu 1/3 na casa e eu não quero salário por 6 meses. Olha só, cara. E aí eu fui tocar a empresa. E a empresa deu receita e lucro do mês 1, 2, 3. Eu já contratei o cara no mês 2 e foi indo. E assim, um mês depois que a gente estava começando a empresa, eu soube que o Vini e o Sardanha estavam querendo... O Sardanha eu nem conhecia, porque o Sardanha morava em Curitiba, mas eles eram sócios na ideia deles, eles estavam querendo abrir uma empresa. Já tinham lá uma ideia de fazer um software de RP, que já estavam construindo em casa, tinha 1, 2 clientes. Eu disse, cara, aí o Vini me disse, pô, eu fiquei com inveja tua, porque eu estava 2 anos querendo abrir empresa, fazendo as coisas, e estava aqui me enrolando, trabalhando. Tu me disse que estava querendo abrir empresa, 2 meses depois tu me disse que tu resolveu sair e abrir empresa. Eu demorei 2 anos e não estava feito. Aí o Vini também resolveu, não, eu vou também. Aí saiu abrir empresa, eu disse, cara, então vamos lá rachar... Assim, custo de aluguel não tem, mas a gente racha o cafezinho, a gente racha as bolachas para ter lá, e temos, né, companhia para trabalhar quem está começando. Já era um coworking. Já era um coworking, boa. Aí coworking raiz, isso. É isso aí. Aí 2, 3 meses depois, a gente estava vendendo todos os projetos em parceria, fazendo junto. Que massa. Aí a gente, cara, vamos fundir e abrir uma empresa só. Tanto que a ideia nossa era abrir uma empresa que ia chamar Bitcoin, que era de Bittencourt Contesini, sobrenome meio do meu irmão. Eu acho que a do Vini era Cia Inf, se eu estou bem lembrado. E aí, quando a gente juntou esse cara, tem que criar um nome em comum. Aí nasceu o nome Informan. Que legal. Então, Bom, Vinícius, pra quem não sabe, é Conta Azul, né? Só pra... o CEO da Conta Azul, Sim. que é uma história linda aí também, né? Então, começou assim. E aí a Informan já começou com 4 sócios, sendo que o Sardanha a gente não conhecia tão bem. Então a gente teve todos os desafios de se aprender a ser sócio com pessoas diferentes, né? E eu acho que esse talvez foi um dos segredos de tudo que a gente vê que nasceu pós-Informan, porque ou a gente aprendia a lidar com gente muito diferente e colaborar, ou não ia dar certo. E a gente conseguiu aprender. Nessa época, esse conceito de fábrica, que era que vocês tinham ali, também não era tão novo assim, né? Não. Só que o que a gente não via na época eram fábricas de software que focassem em tecnologia nova. Via de regra, as fábricas de software, todas trabalhavam em fazer software para a DataSul. A gente se negava a fazer. Se alguém viesse, eu quero fazer um software que para a DataSul. Não, eu não trabalhava com essa Nessa tecnologia. época, acho que 80% do mercado atendia a DataSul, fato. A gente não fazia, porque estava a lá, gente inclusive, queria trabalhar nessa com tecnologia que a gente gostava, não era fazer qualquer coisa. Sim. E deu muito certo. A Informan chegou a vender para a Globo, para a Mastercard. A gente foi o único autorizado a ser terceiro da Mastercard da América Latina. A gente teve que passar por um teste com... Caraca. Acho que é Miami, se estou bem lembrado. Para conseguir ser um terceirizado deles fazendo software. Então, a Informan deu muito certo. E aí, lá da ideia que o Vini e o Sardanha tinham no início, nasceu... A gente construiu dentro de Informan a Conta Azul, que foi o primeiro spin-off. E quando a Conta Azul nasceu dentro de Informan, a gente precisou cobrar os clientes. E para cobrar os clientes dava problema. A gente fez já uma unidadezinha nova, que a gente viu que era algo diferente, que nasceu o Asas, que foi lá em 2010. Aí de 2010 a 2013, né, teve o spin-off de Conta Azul, ficou o Asas como uma unidade, mas a gente estava ferrado tendo que aguentar, fazer a empresa funcionar com a metade dos sócios saindo, então era um desafio bem grande. Aí o Asas ficou em banho-maria, como a gente gosta de dizer. E em 2013... Aí a gente captou investimento com o primeiro investidor anjo, ainda na unidade de negócios, dentro de Informan. E eu virei CEO da unidade, deixei de ser CEO da Informan, meu irmão ficou como CEO da Informan, preparando um repasse para os outros sócios que estavam lá ainda, para que eles tocassem o negócio. E aí 1 ano depois, em 2014, o Pietro entrou em Informan com os 2 pés. E aí eu disse, não, faz o seguinte, você fica como CEO, porque o papel de CEO nesse momento é muito mais relacionamento com investidores, né, direcionamento mais de produto, de negócio, que o meu irmão tem um gênio nisso. E eu vou cuidar da bucha que eu já estou trabalhando, que é, cara, distribuição, marketing. Aí eu fui migrando de área. Praticamente eu assumi todas as áreas da empresa antes de ser CEO, né? E aí no último ano, 1 ano atrás, a gente viu que a gente estava em outra fase, né? A empresa já com 400 e tantos colaboradores, a gente concluiu o seguinte, agora a gente não é mais uma fase em que o papel de CEO é muito mais em produto e negócio e visão.
esse papel precisa existir, mas a gente tem um papel de cuidar de equipe, time, processos, né, fazer as coisas funcionarem, a maquininha estar azeitada e continuar crescendo cultura do jeito certo. Funcionava porque eu e meu irmão trabalhávamos quase como co-CEOs, né? Mas aí chegou um momento que ele estava ficando bagunçado. Aí a gente concluiu, cara, você fica como Executive Chairman, que é um... Geralmente, Chairman não trabalha na empresa, mas o Executive significa que ele é diretor e Chairman ao mesmo tempo, né? E aí o meu irmão ficou como responsável mais por investidores, relacionamento com o Banco Central, parte jurídica, que, imagine, gente, é um banco praticamente, né? Sim, sim. Então tem um ecossistema... Quase que porta para fora, não pensar assim. Exato. E visão de produto, né? Que o meu irmão tem essa capacidade, ele é genial, assim... Enxerga lá na frente, estilo de Jobs, que eu gosto de dizer assim, claro, a gente não dá para comparar, são pessoas diferentes, ambientes diferentes e Sim, fato, coisas fato. realizadas diferentes até hoje, né? Mas ele é um visionário, ele consegue enxergar as coisas com muita clareza e com muita facilidade. Legal isso. E a gente sempre trabalhou junto, esse é um outro ponto que todo mundo diz, pô, irmãos trabalhando junto geralmente dá ruim, né? Difícil, né? Mas a gente trabalhou junto desde de primeiro emprego. Então a gente aprendeu a trabalhar juntos, trabalhando para outras pessoas, sem sermos sócios, né? Sim. E... Sabe que essa relação familiar no negócio é sempre uma interrogação e uma preocupação, né? Investidores, em geral, não gostam de investir em casal, por exemplo, ou irmãos, né? Então, o que a gente tem visto, assim, é que a chance de dar errado é grande, só que quando dá certo, dá muito certo, né? E parece que é a receita de vocês aí também. Seja irmão, seja casal, né? Claro, existe a questão do relacionamento, que às vezes pode ter briga tanto em família quanto em casal e separar isso dá um ruim gigante, né? Acho que esse é um ponto. E o outro ponto é que existe uma honestidade exagerada entre irmãos, né? Eu digo exagerada porque não tem como não ser exagerada entre irmãos. Não tem filtro, né? Eu não vou dizer não ter filtro, não pode ser, né? Sempre existe algum filtro, mas exige um profissionalismo muito maior, um esforço em profissionalismo muito maior. Claro, tem negócios que dão certo e viram negócios bem familiares e não tem esse profissionalismo e funciona. Então eu conheço empresas que 1/3 da empresa é da família e funciona, certo? Mas entre funcionar e fazer um negócio que é feito para sobreviver ao tempo e ao longo tempo, né, e aproveitar o máximo de oportunidades e de pessoas que estão ali engajando, aí exige muito profissionalismo. Eu e meu irmão, a gente se esforça muito em separar as coisas, em dizer, olha, aqui a gente errou e não foi um erro porque a gente errou trabalhando, a gente errou porque a gente não estava trabalhando, a gente errou porque a gente estava sendo irmãos. E dentro da empresa, a gente não tem que ser irmãos. Dentro da empresa, a gente é profissional. É um desafio e tanto, né? No dia a dia ali, né? E dentro de Asas, é engraçado, porque a gente tem casais que trabalham. Né? A minha noiva trabalha no Asas. Funciona. Só que assim, a gente é muito cuidadoso em... Cara, via de regra, seja eu com ele, se você eu, né, com a minha noiva, vai ser com o outro que tem, como tem vários casais... A gente sempre deixa muito claro, tu quer que a sua esposa entre no Asas? Não há problema algum. Mas entenda, ela sempre vai ter um pezinho a mais no pé. Fato. Porque as pessoas naturalmente vão olhar e vão dizer, ela entrou porque foi indicada por ele. Vai ter que mostrar um diferencial muito claro, né? Vai ter que fazer um pouco mais para conquistar. E eu aprendi isso quando eu fui trabalhar com o meu irmão. Eu me lembro que a última empresa que eu trabalhei, quando eu fui contratado, o gerente lá que me contratou disse, olha, eu tenho que te dizer... Pô, isso eu sou grato porque me ensinou isso, né? Ele disse, cara, você dentro daqui como irmão, o seu irmão já tem um cargo de liderança, coordenação aqui, as pessoas vão sempre para ti dizer, ele tá aqui por causa dele. Então não tem como nem reclamar disso. Sim, tem que provar mais, né? Você vai ter que provar mais do que os outros que você tem o porquê estar aqui. Sim. Né? Então uma vez que tu deixa isso claro desde o início e vai se esforçando, funciona. E a gente é super profissional e vai trabalhando e funciona muito bem. Mas eu concordo, a questão de... E a gente começou a procurar no mercado. Stripe, que é a número 1 do mundo em pagamento, são 2 irmãos também. É mesmo? Não sabia, curiosidade boa. Inclusive, esse movimento que a gente fez, do meu irmão virar Executive Chairman e de eu virar CEO, a gente copiou o que eles fizeram. Stripe é o quê? É americana? Americano. Americana. Então a gente copiou eles. Legal.
A gente estava estudando, pô, o que a gente faz? A gente olhou e disse, pô, olha lá o caso, são irmãos do mesmo setor, ainda por coincidência, né? Muito parecidos de personalidade, que também tem um que é mais técnico, mais visionário, e outro mais de humanas, mais gente. E eles fizeram exatamente o mesmo movimento. Cara, ótimo, a gente tem um exemplo aqui para como fazer. E é isso, assim. Uma coisa interessante que eu vejo, e já até quase emendar uma pergunta, né? Quando você viaja, ou quando você precisa fazer alguma coisa fora do país, você percebe que é mais restrito o número de possibilidades para pagamento, parte financeira, você falou do Stripe, mas a gente lista talvez 5 numa mão aqui. O que na tua visão se dá essa questão da abertura do mercado, a nossa visão mesmo brasileira? É uma grande curiosidade que eu tenho, de fato. Tu diz na parte de pagamento. Na parte de pagamento, porque talvez muita gente não saiba, né? Mas no Brasil a gente tem muitas possibilidades, vocês são uma delas e tem outras, várias outras. Sim. Mas lá fora é muito mais restrito. Tem poucas. Se você viajar, você vai perceber isso, né? Tem um motivo muito simples, é o timing regulatório. Uhum. Então, o que acontece? Os Estados Unidos teve uma explosão de payments, já faz tempo, foi quando o PayPal explodiu e se diferenciou lá, por exemplo. Né? Stripe foi uma segunda onda já. Entendi. Né? O Stripe já nasceu numa onda que já tinha poucos. Mas por quê? Porque a regulação já estava muito forte. Se você for ler o livro lá do PayPal, né, eles falando, eles dizem que um dos grandes motivos pelo qual eles resolveram vender para o eBay, se também lembrado, foi porque eles viram que o ambiente regulatório ia começar a ficar difícil para eles prosperarem. Caramba. Porque estava fechando. O Brasil, o que aconteceu? Ele era ultra fechado, né? Antes do meio digital ser o caminho, que abrir um banco era impossível quase, exigia muito capital, muita regulação. E o Banco Central percebeu que estava tendo muita concentração. A gente via 3, 4 bancos que dominavam o mercado e que se um desses quebrasse, quebrava o país. Basicamente isso. E aí eles concluíram, o que nós vamos fazer? Vamos abrir um ambiente regulatório para empresas pequenas. Só que foi muito louco, porque quando eles resolveram abrir, eles já estava aberto. O que eu quero dizer com isso? Não existia regulação dizendo que não podia ter o ambiente digital. Não era nem proibido, nem aceito. Basicamente não era regulamentado. Era uma zona cinza. Quando a gente começou o ASAS em 2010, não tinha regulamentação, era cinza. Só que quando a gente começou o ASAS, o dinheiro não passava pelo ASAS. O ASAS era só um software de gestão. Então não tinha problema. Em 2013, quando eu assumi a unidade de negócio, que a gente começou a testar mais agressivamente, aí a gente começou a passar dinheiro por dentro de ASAS. E eu me lembro muito bem de ter uma conversa com os nossos primeiros investidores, né? Que a gente já fazia reunião de conselho periódica. Dizendo, olha, a gente vai fazer isso aqui e com isso a gente meio que passa a ser muito parecido com um banco. E disseram, cara, eu tenho medo que ou vocês sejam presos ou mortos pelos bancos, né? Sim. Conspiratório, né? Sim. Aí eu lembro que eu disse, cara, não. Se não diz em nenhum lugar que é proibido não é. Nós vamos fazer. Aí a gente fez. 3 meses depois saiu aí o ambiente regulatório que o Banco Central estava fazendo, exatamente abrindo. Dizendo, olha, transacionando até 500 milhões por ano, vocês nem precisam falar com a gente. Essas são as regras que você tem que seguir. Mas a gente não vai auditar, se vire. Ou seja, não precisa fazer nada, né? No Brasil é assim, né? No Brasil a regra só é real quando alguém diz. A gente, como eu já tinha investidor, quando saiu isso, a gente já pagou o advogado para fazer um estudo com todas as adaptações que tinha que fazer para estar ok com o ambiente regulatório. Então a gente construiu desde 2013, quando nasceu, a gente começou a ler, estudamos, pegamos apoio e disse, não, a gente tem que ter isso aqui, nós vamos ir construindo isso. Tanto que, como eu disse, é uma unidade de negócio de Informan lá, né? Em 2014 virou CNPJ. A gente já abriu uma SA, porque o ambiente regulatório dizia que tinha que ser uma SA. Só que assim, eu não conhecia e eu não conheço alguém que abriu uma SA. As pessoas abrem uma limitada ou abrem uma coisa e convertem numa SA. Sim. Não faz sentido. Pra vocês entenderem, a gente começou a abrir em janeiro, a gente só conseguiu abrir, se não me engano, foi fim de fevereiro ou março, porque o gerente do banco, de nenhum dos bancos, sabia como abrir uma conta de SA, porque para abrir uma conta de SA, para mim conseguir registrar SA, eu tenho que ter a conta antes. Porque o capital social tem que existir numa conta. E como é que abre uma conta sem ter o CNPJ? Então, uma empresa. Ninguém sabia. Sabe o que aconteceu no fim? Por sorte, um dos sócios que eu convidei, o Jefferson, que hoje, inclusive, ainda é diretor nosso, estava com a gente bombando. O Jeff tinha trabalhado 12 anos em Bradesco. Ele sabia o botão. Ele teve que ligar pro cara e dizer, aperta F12, aperta não sei o quê. Eu, cara,
existe, é isso. Aí Caraca. conseguimos abrir a conta. Cara, assim, no detalhe do... Imagina, o cara tava 10, 12 vezes, ele sabia e ele subiu, foi Louco, gerente cara. do sul do país, em Marinha de Produção. Ele cresceu muito lá dentro. Então, Loucura. e o Bradesco, e a Embradesco. O Bradesco é muito forte em educação, né? É um treinamento, dizem que é Sim. quase um exército, né? E são muito treinados. Aí ele sabia de cabeça cada um dos troços, ele foi lá e explicou pro cara. Senão a gente não tinha conseguido abrir Que o loucura. SA porque não conseguia abrir a conta para poder registrar no fórum, entendeu? Que tinha que primeiro ter o capital social, tinha que botar R$1.000 lá, bem específico. Que louco. História bacana. Mas é o que eu tô querendo dizer para fechar a tua pergunta, né? Eu falo pra caramba, né? Mas Não, tá muito bom. né, o ambiente regulatório ele se abriu completamente no Brasil e aí tem uma enxurrada de... E vale dizer que ele está fechando. Hoje é o oposto. Ele está fechando. Porque tem muito. E o Banco Central não dá conta de olhar. Sim. E a gente já começa a ver empresas que estavam gigantes quebrando, né, nessa área. Então é um risco sistêmico que começa a ficar complexo. E é natural isso. Então agora Com eles estão certeza. fechando. Né? Eu acho que é metade desse ano, se eu estou bem lembrado, por exemplo, tu já não pode abrir uma fintech sem primeiro pedir Banco Central. E pedir Banco Central é submeter um projeto que tu vai gastar, se tu for contratar um terceiro, é projeto de R$500 mil com advogados, para tu conseguir ter um projeto que o Banco Central aceite. A gente fez em casa, porque a gente é louco. E a gente criou, como a gente começou desde o zero arrumando, e tinha muita gente muito competente, a gente conseguiu fazer e passamos de primeira. Mas via de regra é um projeto de R$500 mil. Qual startup tem R$500 mil só para o projeto? É difícil. Então o ambiente regulatório está fechando completamente. E aí é o que eu estou dizendo, o que vai acontecer daqui a 10 anos? Vão restar poucos. Sim. Porque não vai ter novos Mas nascendo. é uma consolidação natural, acho, né? Como é que você enxerga isso? Mas respondendo a tua pergunta, por Sim, que lá sim, fora tem perfeito. poucos? Perfeito. Porque lá teve a consolidação. Já passaram por esse processo. Eles já passaram por esse processo, exatamente. Perfeito. É isso. Legal. Tu falou no início ali empreendedor raiz e na tua fala fica bem claro que o nascimento do Asas foi a partir da solução de um problema que vocês mesmos identificaram, né? Fala um pouquinho pra gente, assim, porque hoje tá, tipo, todo mundo querendo empreender, abrir startup, inventando um monte de coisa e tal, mas nem sempre resolve uma dor verdadeira, né? Sim. E como é que tu enxerga essa situação? Que recado que tu pode dar para os empreendedores aí nesse aspecto? Essa é uma ótima pergunta. É engraçado isso, né? Mas a gente errou nessa primeira vez. A gente não acertou. Porque a gente tinha criado nosso primeiro software de RP, que estava testando lá dentro de Informa, e a gente viu que cobrar os clientes, chegou um ponto que a gente tinha mais de 20 clientes e a nosso auxiliar financeiro virou um esporro na gente que não aguentava mais ficar ligando para cliente para reenviar boleto para cobrar 40, 30, 20 reais por mês. Acho que até menos na época, né? Visualizou bastante o real, mas enfim. E a gente disse, cara, realmente não é sustentável, não paga a conta do telefone e ligar para as pessoas. E a gente resolveu o nosso problema. Beleza, muito bem. Aí vimos que era uma ideia de negócio boa, a gente fez pesquisa de mercado, achamos potenciais clientes, a gente fez todo um trabalho para concluir que valia a pena investir. Investimos, ficou em banho-maria, como eu falei, lá de 2010, 2013. Em 2013, quando a gente começou a fazer acontecer, fazer publicidade, né, a melhorar produto e conversar mais com o cliente, tinha perdido praticamente todos os clientes que tinham testado até ali. Aí a gente percebeu o seguinte, cara, ele é um problema, mas ele é um problema que tem muito poucos como a gente que vão querer terceirizar fazer isso. As empresas que são grandes já resolveram o problema porque tem que receber dinheiro, e as que são pequenas não têm dinheiro nem para integrar com a gente. Então ficava em um momento que dava para fazer o negócio crescer, dava para faturar alguns milhões, dava. Mas a gente tinha uma premissa muito clara com a HBO Asas. Cara, é escala. A gente quer fazer um negócio de bilhões. A gente não quer fazer um negócio de milhões. A gente quer fazer um negócio não para 1.000, 10 mil usuários. A gente quer fazer um negócio para ter milhões de usuários. Mas desde o dia zero. É uma premissa nossa de negócio. Se for para fazer um negócio que ele é quase consultivo, que seria esse negócio de API, de vender API, eu volto a trabalhar na Informa que a gente já fazia isso. A gente vendia contratos grandes, tinha clientes grandes. Sim. Né? Como Mastercard, como Globo. Já dava dinheiro. Não era para isso que a gente estava abrindo Asas. Aí a gente concluiu que esse mercado ele não funcionava tão bem e para vender para esse mercado o negócio tinha que ser diferente. Eu teria que ser consultivo.
E a gente nunca foi consultivo do dia zero do Asas porque é da premissa. É um negócio de escala não consultivo, que tem que comprar e usar. E não funcionava isso para API, para vender API de pagamentos, que era o que a gente era no início. Aí a gente percebeu que no meio dos clientes que tentavam usar a gente, que vinham para o nosso site, tentavam comprar a gente, teve um caso que fez a gente se assustar e olhar para os demais, que assim, teve um encanador que mandou uma mensagem por e-mail, aquele e-mail que o cara mandou só no subject, em caixa alta, sem ponto, sem vírgula, sem nada, um cara muito simples, dizendo, eu queria saber se essa API aí que vocês têm, se dá para baixar no Windows ou no celular, eu quero gerar 200 boletas, como que eu faço? Aí a gente olhou e disse, cara, essas startups que vêm falar com a gente, o cara disse que vai gerar 1 milhão, mas ele gera 1, 2. Quando ele ainda consegue entregar com a gente. O cara disse que vai gerar 1 milhão, mas no fim ele gera 1, 2 cobranças por mês. E eu tenho um cara que já tem 200, que é semi-alfabetizado, empreendedor, mas ele é impossível de usar, porque a gente é uma API, a gente não é até existia uma interface para configurar coisas, mas não era para gerenciar cobranças, para cobrar clientes, né? Esse cara, aí eu olhei mais para quem estava procurando a gente, mais da metade das pessoas que o nosso suporte ficava pé da vida, reclamando que, não é target, esses caras não sabem o que estão falando, eles querem baixar API, querem instalar API, né? Só incomoda, marketing, dá um jeito aí de diminuir a vida desses caras e tal. Era muita gente. Eu disse, cara, esse mercado é gigantesco e muito maior do que o de startups. Os grandes eu já percebi que eu tinha que vender consultoria. Por de startup, que eu não precisava vender consultoria, eu não conseguia vender, o cara comprava e demorava meio ano para integrar para gerar 2 cobranças. Cara, eu vou atender esse cara. Aí que a gente resolveu virar meio banco, porque até ali, como software terceirizado, usava a conta do cliente e a gente só resolvia a parte de cobranças. Aí a gente concluiu, não, para esse cara usar, eu acho que era Paulo, se eu estou lembrando o nome do cara, para o Paulo usar, se ele precisar ir até o banco, falar com o gerente dele já não vai atender ele bem, porque ele é semi-alfabetizado. Provavelmente vai chegar todo sujo, porque ele é um encanador, normal, o cara trabalha assim. Profissão do cara. Nada de errado nisso. Sim, perfeito. Mas é assim. E convenceu o gerente dele a gerar uma carteira de boletos. Aí ele tinha que pegar, instalar o software de boletos em casa e homologar ou no caso, a gente tinha que gerar o boleto para ele homologar com o gerente dele, que na época os bancos homologavam para você gerar um boleto. Tem que homologar que você consegue gerar um boleto no padrão do banco. É impossível, nunca vai dar certo. Eu tenho que usar a minha carteira no banco. Eu vou ser a conta. E aí foi aí que teve a virada. A gente entendeu, cara, esse cara aqui é isso. A gente percebeu, olha... O problema dele é de milhares de profissionais e... Exato. E aí a gente começou ali e a gente percebeu. Quando a gente começou a fazer, a gente chegou a uma conclusão muito simples. Cara, o plano primário desse cara, é ele ter acesso ao sistema financeiro. Então eu resolvo isso desburocratizando completamente. E o segundo é cobrar. Cara, como é que tu pensa que o Paulo cobra o cliente dele? Esse cara provavelmente ele é grosso. Quando o cara não paga, ele deve mandar o cara para aquele lugar. Sim. Eu tenho que resolver esse problema dele e aí vai melhorar muito o negócio dele. E aí que o Asas nasceu, a gente fez o que a gente chamou de um Frankenstein, ou seja, a gente pegou aquele software que tinha 3 anos que era feito para ser uma API, fez uma versão funcional que o Paulo pudesse usar, mas que uma pessoa nossa tinha que cadastrar 20 pagamentos no sistema. Aí a gente pediu o Paulo mandar a lista de cobranças, a gente gerou as cobranças para ele, nós mesmos, e deu certo. E aí a gente adquiriu, 7, 8 clientes no Frankenstein, acho que era outubro, novembro. Aí a gente decidiu em dezembro o seguinte, nós vamos assassinar o Frankenstein, porque ele é um Frankenstein, um bicho... Imagina, 3 anos fazendo software para programador, tinha um infinito de coisas que era inútil para uma pessoa ser alfabetizada. A gente já assassinou, na época, inclusive, o Conta Azul usava, a gente deu para eles, tá aqui a cópia, usem de vocês. Software, tudo, source. E a gente vai começar do zero, fazer o software para o Paulo. E aí foi muito louco, porque daí eu programei naquela época, o Pedro programou, a gente estava indo, também não era tanta gente, a gente era, sei lá, em 10 pessoas. 8, 10 pessoas. E aí eu me lembro que a gente começou em começo de dezembro e lançamos em 13 de janeiro, o primeiro alpha.
Aí 1, 2 semanas depois a gente lançou beta mesmo pra galera usar. E cara, 40 clientes convertidos no primeiro mês. E aí começou a voar. Só que assim, ó, era o MVP, pensa, foi 1 mês de desenvolvimento. 1 mês. Era um MVP muito doido, que assim, ó, eu me lembro que no fim de janeiro, um cliente ligou pro suporte reclamando, dizendo, ó, não tá funcionando, não tá gerando a cobrança. Eu mando gerar a cobrança aqui, não vai. Aí o suporte olhou, só um momentinho, ele veio falar com a gente, na mesa do lado. Ó, cara, ele disse realmente não tá aparecendo lá cobrança na lista dele. A gente foi olhar, porque a gente não tinha implementado aparecer mais de 10 cobranças na lista, só aparecia as 10 primeiras e não tinha paginação. Ah, sim. Pra gente entender, ele não fez nada, a gente só fez o Sim, core sim. do core do core. Sim. Aí eu olhei pro lado e disse, Chagas, põe pra aparecer até 50 cobranças na lista. Aí o Chagas mexeu, na hora arrumou. O Chagas tá até hoje com vocês, né? Até hoje, é o nosso CTO, diretor. Arrumou, a menina tava no telefone, atualiza aí a tela. Apareceu a cobrança. Aí, beleza, desligou. Aí o Chagas, paginação. Próximo passo é paginação, porque vai chegar em 50 e também não vai aparecer, né? Então a gente fez realmente o MVP do MVP do MVP. Aí quando eu contei uma história bem grande para vocês, né? Para dizer que a gente errou, né? Entenda, a primeira versão, cara, não tinha como chegar no tamanho de negócio que a gente esperava ter. Não tinha como. A gente errou. E por que a gente errou, eu diria? Porque a gente fez o software pra gente, se apaixonou em fazer pra gente e ficamos tentando fazer o que era nosso chegar no mercado. Quando a gente olhou para o mercado e disse que eu estou fazendo para o mercado e não para mim, aí a gente acertou. Então, para mim, né, um ponto muito importante do empreendedorismo para ele dar certo em escala grande, que em escala pequena tu acha alguém que compra o teu amor, né? Sim. Compra a tua paixão. Mas em escala grande, que tu precisa ter foco no cliente, tu não pode ter paixão pelo que tu está fazendo. Porque aquilo que tu faz para você mesmo, que não é para o cliente especificamente, cara, tem uma distorção gigantesca daquilo que é necessário, do que tem pessoas que compram. E a gente errou nisso. Eu falo com alegria isso, porque faz parte, inclusive, errar, né? Sim, sim. E erramos devagar, na minha opinião. Porque quando eu comecei a unidade de negócio, eu me lembro que eu já tinha intuição de que isso ia acontecer. Eu lembro que quando eu comecei, que a gente pegou o dinheiro do convisor e disse, Pi, eu vou executar o nosso plano, é isso, eu vou tentar ao máximo, mas eu tenho a impressão de que a gente vai ter que fazer pivô no meio. Então eu já tinha lá o sexto sentido dizendo, sabe aquele... E podia já mais cedo, vou focar no cliente, vamos fazer já para eles e refazer já agora. Só que, a gente estava 3 anos desenvolvendo e queria testar o que a gente estava apaixonado por ter feito, percebam? Uhum. Sim. É a história da paixão. A paixão, na minha opinião, é um destruidor de grandes negócios. Pequenos e médios negócios com paixão funciona. Mas grandes negócios, você tem que ter a paixão pelo cliente. Foco realmente no cliente, né? Que eles chamam de customer centric, né? Uhum. Sim, Palavra sim. bonita que se fala hoje em dia, né? Mas dessa sua fala, pra mim, a grande lição aprendida aí, cara, é ouvir, né? Ouvir o cliente. Pô, se 1 falou, 2 falou, 4 falou, 5 falou, cara, vamos parar pra ouvir que tem uma parada diferente aqui. E muita gente não faz isso. Ou não é cliente. O mais ou é não é muito cliente. fácil, é muito fácil para ti como empreendedor dizer, é porque não é cliente. Perceba, essa é uma rejeição muito fácil. Sim, sim. É porque não é cliente. É porque não é cliente, é porque o marketing está trazendo o cara errado. Será? Né? Nesse caso, cara, o olho já estava ali quando a gente começou. Por que a gente botou 40 clientes para dentro em janeiro quando lançou perfeito o MVP? Porque eu já tinha uma base que eu estava 1 ano buscando e um monte de gente lá querendo. Eu só disse, saiu agora. Não precisa mais Verdade. integrar, tu consegue ver sozinho. Eu tava esperando. Assim. E o mais doido, aí as startups que queriam integração desde o dia 0 começaram a usar sem integrar. Hoje parece óbvio dizer isso, mas não era. Cara, todas as startups diziam, eu quero API, eu quero integrar. Justamente Aí na hora de aquele integrar, mindset de ter a coisa perfeita e não necessariamente resolvendo a dor, né? e Final. na hora de integrar, eles não tinham um programador para ficar 1 semana integrando. É isso? Sim. 2 semanas. Não, se e fosse. a gente tá falando aqui em off, questão de API, integração e tal, era tudo muito novo há 4, 5 anos atrás, como é ainda hoje, tá? Isso era 10, isso era 2013. Isso Era é muito... 10. Eu tô no mercado, até a nossa convidada aqui recente, a gente falou de integração, automação e tal, e eu elogiei, né, em off a API de vocês. A gente pega muita gente ainda que tá empresa que não tem nada de integração. Estamos falando de 10 anos atrás.
Exato. Para mim, isso Então, é uma visão que vocês tiveram fantástica, na minha opinião, em relação a isso, né? Porque são duas coisas. É o produto direto que vocês atendem e esse produto que é indireto que atende as empresas mais... E hoje já começa a ser produto, né? E essa é uma coisa que daí aí fica muito louca, né? Porque pensa, o que eu falei? A gente errou tentando fazer API. Por isso que eu falei para ti, né? A gente errou tentando vender API para o mercado. Aí a gente viu que o mercado gigantesco era não API. Aí a gente fez. Mas a gente tinha uma equipe que amava API e a gente fez desde o zero. Quando a gente começou a desenvolver o ASA, a gente disse, cara, as primeiras... a gente sabe que vai ter que ser móvel daqui a pouco, vai ter que ter no celular. O jeito mais correto é a gente vai fazer tudo com API e a gente usa a nossa API. Então foi construído do zero com API. E aí aconteceu, lá 3, 4, 6 meses depois que a gente fez esse pivô que deu certo, a gente disse, cara, agora vamos publicar a base do API, que tem um outro aqui desses caras que integraram, que começaram a usar a gente, que são as startups, que querem integrar alguma coisinha. Beleza, só publica a API que a gente já tem pronta. E hoje, claro, não quer dizer que a gente não está deixando de atender mercado, pelo contrário, mas a gente vem subindo no mercado e pegando clientes maiores, e API é essencial. Total. Hoje a gente tem assim, uma quantia gigante de parceiros, tem acho que, se eu estou lembrado, quase 700 parceiros. Só parceiros que distribuem, que daí é via API, porque ele vai ter um segundo, etc. É quase o modelo white label, né? É. Mas talvez aí no caso da API foi time mesmo, né? É o lance do Instagram, mas com celular Nokia. Não ia rolar. Aí tinha que ter o iPhone e o Instagram com a foto bonita. Exatamente. Então acho que aí é o time total. Eu concordo. Não é do momento. Exatamente, o mercado não estava pronto. E foi exatamente o que eu falei. Me lembro eu conversando com os investidores lá em 2013, dizendo, gente, não é que o negócio é ruim, mas esse negócio nos Estados Unidos está bombando, porque lá, e na época estava, esse que é o ponto. Nem era o Stripe que estava bombando, na época era o Zuora, que era o maior lá, que já estava na bolsa e tal, já era gigante. A gente, cara, lá tá funcionando muito bem, a gente se espelhou neles. Não tem nada de errado nisso. Mas o mercado brasileiro não está pronto para isso. Essa foi a conclusão da época. Fato. Né? Só que a gente deixou tudo pronto, a gente foi arrumando. Porque pra gente era muito óbvio como ir fazendo isso sem ter grandes custos à medida que a gente não fazia errado a primeira vez. Né? E aí no fim, agora a gente começa, aquele pivô inicial que deu errado, agora começa a ser um negócio gigante. Que é essa parte de integrações. Né? Então, aí eu digo, a gente errou lá atrás. A gente podia ter já em 2010 começado a fazer pro empreendedor e depois feito API, né? Sim. Mas é isso, assim. Ô Diego, tu mencionou a importância de ouvir o mercado, né? Ouvir o cliente. E hoje, com o produto já mega validado, vocês já estão em outro patamar, vocês ainda têm técnicas e isso é sistemático, essa escuta do cliente, do mercado. Como é que vocês têm feito? A curiosidade, como é que faz isso na prática ainda para manter essa... Claro, uma ótima pergunta, né? Como manter uma empresa escutando o cliente quando tem 500 colaboradores, sim, né? Quando tem quase 100 mil clientes, né? Já deu certo, vamos dizer assim. Né? Como é que você ainda consegue encontrar o e-mail do Paulo? Quase que essa pergunta. Eu acho que assim, existem diversos aspectos que tem que funcionar para isso acontecer. Né, e que geralmente não funciona muito bem nas empresas, na minha opinião. O primeiro ponto é os decisores organizacionais da empresa, que seja eu como CEO, o Piero como Executive Chairman, a minha diretoria, né, a gente sempre teve um foco muito grande em cliente. Eu vou dar exemplo. Se você... É Romualdo? Né? Com certeza. Se você me mandar uma mensagem dizendo que está com um problema na sua conta do Asas pessoal, eu posso tá bom para resolver, mas eu vou resolver. Eu passo para a pessoa, eu pergunto o que aconteceu, eu vejo, peço para resolver e eu vou te mandar uma mensagem de volta dizendo, mal deu certo? Ou eu digo, vão te ligar daqui a 1 hora. Eu acompanho o caso de qualquer pessoa que eu conheça que dê problema no Asas. Tu entende que isso não parece ser algo natural? Geralmente, quando eu vejo CEOs de startups maiores, de negócios maiores, eles dizem, fala com o teu gerente. Sim. Meio se vira. Né? Ainda mais um negócio de escala como o nosso, que eu tenho cliente que, personal trainer do meu irmão, é cliente do Asas. Deu problema, o meu irmão foi ver do mesmo jeito, para ver o que estava acontecendo, para resolver o personal dele. Entende? Que tem 1, 2, 3, 4 cobranças. Sim. Que gera muito pouco valor. Esse tempo dele é mais caro do que o que a gente ganhou com ele em 1 ano. Se for contar o salário do Pedro. Mas isso é foco em cliente. Por que eu estou dizendo isso? Porque isso faz ter uma cultura
que olha para cliente. Então a gente continua formando uma cultura que olha para cliente. E aí, indo mais específico pro lado de dentro, como que isso funciona, eu vou dar alguns exemplos de coisas que acontecem no Asas. Né? A gente tem o nosso time de CX, né? Customer Experience, que é quem atende clientes, via de regra. Essa galera, eles participam, por exemplo, em um grupo não, eles têm um formulário que eles preenchem toda vez que um cliente dá uma ideia ou faz uma reclamação, que abre, inclusive, tem um canal do Slack que a gente usa internamente, que estão todas as pessoas de produto dentro, estou eu lá dentro, está o Piero lá dentro, está todos os programadores lá dentro, e abre lá um formulário dizendo, a ideia é essa, o cliente disse tal coisa, isso. E a gente lê. E vai lá e ainda comenta, abre lá o comentário, cita o cara de produto que cuida daquele produto que o cara está reclamando. O cara está reclamando sobre isso aqui, que a gente estava conversando que vale a pena talvez fazer. Então daí a empresa toda está olhando e focando em melhorar produto, resolver problema. Então esse é um dos exemplos, só para entender como que é um recurso bem bobo que a gente começou a fazer faz vários anos atrás e até hoje funciona. Né? Então, eu acho que ouvir o cliente, pensar no cliente, é tudo isso. E, claro, a gente tem um outro detalhe que eu acho que passa super invisível e que eu vejo raríssimas empresas fazerem e que, na minha opinião, é o grande causador da deterioração da experiência de clientes, especialmente para clientes pequenos, de softwares que são vendidos online, né, de autocompra. O que é? Cara, a gente é fanático e paranoico por teste AB com validação científica em tudo que é feito em produto para experiência de usuário. O que eu quero dizer com isso? Quando a gente começou o Asas lá em 2013, que eu assumi, quando eu comecei a fazer o primeiro site, depois da primeira versão, a segunda eu já fazia um teste AB, que a metade dos novos clientes viam o teste para validar a proposta de valor do que eu ia estar vendendo. E hoje, tudo que a gente faz que impacta, desde aquela época, tem teste AB. A gente faz milhares de testes ABs. Interessante. Em paralelo, roda uma dezena, 2 dezenas de testes ABs, sempre está rodando em paralelo no produto todo. E por que isso é importante, né? Respondendo a tua pergunta, o que isso tem a ver com eu conseguir ter o foco no cliente e conseguir resolver? A questão é a seguinte, pensa que eu fiz um software para um semi-alfabetizado, para o Paulo usar. Ele conseguiu usar. Certo? E eu vi que eu consegui fazer um monte de pessoas como o Paulo usarem lá no início, lá em 2014, quando lançamos lá o Pivôzão. Desde então, não existiu uma modificação que diminuiu a conversão ou que deixou mais difícil. Só melhorou. Porque todas as coisas que a gente fez, e eu já vou dizer para vocês a quantia que a gente erra, é incrível. A gente erra pra caramba. Mas tudo que a gente errou não passou. A gente jogou fora e fez de volta. Ou desistiu de fazer aquilo que a gente estava querendo fazer. Tudo. São 10 anos de ciência aplicada que impede matematicamente que a gente piore a experiência de usuário. Só melhora. Legal. E isso, pensa. Aí eu vou dizer números, né? De 2022 eu não tenho ainda, mas eu sei que em 2021, 52% dos testes deram errado. E pensa, a gente já fazia há 8 anos para esse cliente, com gente aprendendo e sabendo fazer para ele. E mesmo assim, a gente errou 52% dos testes. Caracas. O que isso significa? Que eu tinha, se eu seguisse o normal, e assim, é raríssimo, assim, eu desconfio, ouvi falar que o Nubank faz testes como a gente, AB. Mas startups, assim, que eu vejo menores crescendo, eu não vejo ninguém fazendo nesse nível. Não vejo, eu vejo fazer um ou outro para testar. Mas assim, ser pragmático e não passa nada sem teste, eu não vejo. E penso o seguinte, 52% do que a gente produziu no ano passado teria piorado a conversão, teria piorado o uso, teria feito ficar mais difícil, provavelmente para os clientes mais simples. Verdade. Porque você pode perder a referência, né, no tempo, né? Então a gente nunca piorou. E aí, isso faz no longo prazo, isso faz diferença gigantesca. No curto prazo, perdoe o francês aqui, é uma merda. No curto prazo. Sim. Por quê? Porque, cara, é muito mais caro e mais demorado, né? Para fazer o teste, demora meses para ter um resultado científico comprovado. Claro, no início a gente era menos cuidadoso cientificamente. Podia ter uma margem de erro maior, a gente aceitava uma margem de erro maior, porque senão ia demorar um ano para testar algo. Então,
por mais que eu tenha um 20% de margem de erro no início, cara, já é muito menos do que toda a margem de erro, né? Então, já dava caminhos de quem estava acertando as coisas. E à medida que a gente foi tendo mais quantia de gente acessando e experimentando o produto, a gente foi avançando em a gente ser mais agressivo e não errar, né? Então, isso para mim tem muito a ver com a gente conseguir ter foco em cliente. E aí vai um ponto extra, né, para fechar. O ego, né? Que via de regra, o que impede a gente ter o foco no cliente? É o ego pelo que a gente está construindo. A gente se apaixona pelo que faz. E é assim, até hoje, todos nós lá que desenvolvemos produto, eu digo nós... É meio que do porque... ser humano, né? Cara, é difícil. Cara, tu pintou um quadro, alguém dizer que é feio, tu vai ficar bravo. Sim. Não tem. Só que o que acontece? Quem que diz que é feio no Asas? O teste. E ele diz muito que é feio. Não personaliza e... Só que o nosso produteiro sofre. Todo mundo que trabalha em produto em Asas sente a dor de o teste. É uma coisa que sim, o teste. Porque todo mundo quer que passe, que dê certo, Sim. trabalhou pra caramba e fez um negócio, validou com o usuário, seguiu todo o processo do X para inclusive testar a interface com o usuário. Pensa, teve todo um trabalho para concluir que aquilo ali vai dar certo. Aí tu faz o teste e dá errado. Que raiva. É frustrante. Só que isso mata o ego. Então a gente a gente é um destruidor de egos de produto, como natureza de fazer testes a bem em tudo. E isso faz a gente ter o foco no cliente muito maior, porque se eu não sou o cara que sabe, quem que sabe é o cliente. Show. Se eu não sou o cara que sabe. Agora, se eu fosse o cara que estou fazendo, todo mundo está vendo que está dando certo, mas na verdade é o marketing que melhorou lá a conversão, é o comercial que melhorou, é um monte de coisa, e eu estou pensando aqui, eu estou ali Mascarado, né? destruindo no produto. Mas não, eu estou destruindo o produto. Cara, com o tempo, cada vez mais, eu ainda fico mais forte para mandar, para dizer que eu sei a coisa, e vou estar destruindo a experiência e foco No no longo cliente. prazo pode... Então, eu tive que explicar tudo isso, porque perceba, é um Sim, ecossistema de coisas que faz a gente ter um foco muito, muito, muito grande em cliente. Né? Então, continua, eu diria que talvez até melhorou com o tempo o quanto a gente conseguiu ter foco em cliente, porque daí tem mais gente focada em conseguir fazer bem feito as coisas. No início era mais difícil. Por exemplo, até, sei lá, acho que 5 anos atrás não tinha ninguém em produto. Éramos eu e o Piero que definíamos tudo. Pra entender? E é uma loucura isso. Ninguém acredita. Pô, uma startup desse, que já estava nesse tamanho, né? Já estava crescendo tudo isso, já tinha lá, sei lá, 50, 60, 80 pessoas e tá lá o CEO e o VP tocando a batida de produto. Tava a gente lá, participando. Só que já era desse jeito. Tudo com TSAB, tudo com não sei o quê. Né? Tinha gente para ajudar e tal. E aí nasceu a área de produto que teve que aprender a fazer seguindo o mesmo caminho, né? Queria fazer uma pergunta sobre brand, né? Porque vocês fizeram um trabalho muito forte com branding. Primeiro com um projeto local aqui, lá com o Pretinho. Talvez a gente vai extrapolar aqui o sul do Brasil. E hoje vocês também têm um trabalho muito forte. Por exemplo, esse dia eu estava assistindo Palmeiras e Mirassol e estava lá o Asas no Campeonato Paulista e tal. Esse trabalho de brand, eu queria que você falasse um pouco disso, que ele tem sido muito forte também, né? Sim, sim, sim. A gente quase que se orgulhava disso, porque eu acho que fazia sentido em época que a gente era uma empresa ruim de marketing. E quando eu digo ruim de marketing, eu não estou falando dos nossos profissionais de marketing que eram ótimos. Uhum. Mas, por exemplo, eu tive à frente da área de marketing. Eu não sou nem formado em marketing, eu sou um cara mais, apesar de eu ser mais de humanas, eu tenho uma formação de vida técnica e sou mais de humanas, e a gente fazia marketing muito focado em número. Uhum. E marketing não é só número, tem branding, né? Sim. E branding eu tinha quase uma incapacidade de saber como faz branding, né? Por exemplo, dos anos que eu fui responsável pela área de marketing também. Os primeiros anos todos foram comigo, né? Então, por muitos anos, a gente foi uma empresa focada totalmente em produto e experiência de usuário. Comercialmente, a gente foi aprendendo a crescer, e a gente foi até se tornando bom. E marketing foi o último que nasceu. Quando que nasceu um marketing forte, eu diria assim, né? Com força. A entrada do nosso CMO, o Júnior Beltrão, que é um gênio mesmo, inacreditável assim, a capacidade de entender, porque ele teve, antes de Asas, ele tinha uma startup, nós compramos, então ele veio numa aquisição da Cold Money, e antes disso ele tinha uma agência gigante lá na área dele, em Brusque, onde ele veio, né? Ele tinha uma agência gigante, então ele sabia todo o beabá perfeito do outro lado, né? E a gente comprou a empresa e foi muito doido, porque quando a gente comprou a empresa, a gente estava comprando a empresa e não estava olhando para isso. No dia que a gente foi bater o martelo, que eu tive uma conversa com ele, que
a Cold Money foi pós-pandemia, tinha dado errado. Estavam bem pequenininhos e tal. E não tinha mais sede. Daí ele levou aonde? Na agência que ele era sócio até hoje. Eu disse, cara, tu é sócio da agência desse tamanho? Assim, pô, mas me explica aí da tua carreira de marketing. Ele contou e disse, cara, a gente tem um desafio de que a gente precisa ter uma pessoa para assumir esse papel. Topa o desafio? Ele disse, cara, eu gosto, topo. E ele viu nosso CMO assim. Que coisa. E é um gênio, assim, ó, eu não encontraria no mercado. Não importa o quanto eu buscasse, eu não encontraria alguém tão exatamente preparado para estar no Asus. Porque como ele gostava também de métrica, já tinha tido startup, ele era um cara de dados, um cara de números. É um cara quieto, ele não é aquele... O marqueteiro, geralmente, que dizia que é bom, é o cara que fala, que é um orador. Sim, sim. O Júnior, se tu pedir ele falar, ele fala com perfeição, mas ele é um cara mais na dele, não é um grande Low orador. profile. Low profile, não percebe. Parece mais nerd, sabe? Quando fala, é muito bem, mas é... Tanto que eu não tinha ouvido falar desse cara ainda. Exato, e é um gênio, É um gênio. E quando ele assumiu, que isso faz 1 ano e meio, por aí, foi último trimestre de 2021, né? Ali a gente percebeu o seguinte, foi uma hora que a gente estava entendendo que claro, a gente tem um foco em ir subindo no mercado, atendendo tudo que tem para baixo, a gente não deixa de atender, mas o target que a gente mira em comunicação, de branding, que até então ele é até meio abertão, assim, porque não tinha assim tanto gente olhando para isso, para branding, assim, saber o ICP, que eles falam, que é o foco, que é o cliente foco. Ali, em fim de 2021, a gente entendeu que, cara, a gente tem que focar em falar para empresas. Vai ter o autônomo que não tem negócio, ele vai usar e vai funcionar, a gente vai entender ele bem, mas a gente tem que se comunicar falando para empresas. Então, foi com ele que a gente chegou a essa conclusão junto, já nos primeiros meses dele, e aí a gente entrou em 2022 sabendo, cara, é empresas. E aí ele veio sabendo fazer. O que aconteceu? Ele internalizou 100% do marketing. O nosso PR é interno. Tu vai dizer, isso é uma loucura, é totalmente contra natural de você pensar em uma empresa e internalizar tudo. Só que assim, ele teve uma agência que tinha, sei lá, 100 pessoas trabalhando. Ele sabia cada pedacinho de como funciona cada uma dessas áreas. E a gente totalmente focado em dados do lado de dentro de casa, ele tinha muito potencial de fazer tudo no limite. Show. Aí a gente conseguiu chegar num ponto que, cara, a gente faz campanhas em nível nacional, em futebol, e consegue ser custo producente. Não é rasgando dinheiro como... Né, não posso falar, mas se você vê os nossos orçamentos, é 1/10 do que se gastaria para fazer as coisas que a gente faz. Porque o Júnior é um gênio, tem uma equipe genial embaixo dele, não é sozinho, claro, ninguém move montanhas. Sim. Ele tem uma equipe genial embaixo dele. Pessoas que já estavam com a gente desde o início, que tinham toda a capacidade, e ele conseguiu juntar pessoas novas, que também são gênios, e aí, cara, deu muito certo. Mas essa que foi a grande virada que vocês percebem, que em 2022 o Asus começou a virar muito diferente o jeito de se comunicar e de aparecer no mercado. E somou isso com também o orçamento, que a gente foi crescendo e tinha mais dinheiro para investir também. Sim. Né? Sim. Mas eu diria assim, ó, a gente daria, se o Júnior não tivesse ali, a gente daria 1/10 do resultado que a gente tá dando. Tenho certeza absoluta. Absoluta. 1/10. E 1/10 é muita diferença, né? Você já consegue medir o resultado disso hoje em termos de branding? Sim. Porque a gente tá aqui dentro de casa, é fácil olhar, né? Sim, cara, assim, ó, vamos lá, branding é uma coisa que tu não consegue medir com dados, exceto o que a gente percebe de cliente acessando, buscando a gente, que sim, isso vem crescendo, o boca a boca vem crescendo, que já era alto. O Asa sempre mais da metade dos nossos clientes dizem que vieram por indicação do cliente, então a gente tem boca a boca gigantesco. Isso aumentou nos últimos anos, e isso branding tem muito a ver, né? Sim. Ajuda. Mas assim, a coisa mais doida que a gente percebe é quando a gente anda em outros estados, a gente participando. Cara, tu vai num Cubo lá em São Paulo, vai em Nova Brás, em São Paulo, tu pega o elevador e diz, vocês são do Asas, pô, eu vi vocês na TV, pô, a gente usa vocês. Nossa. Isso aí tu vê que é branding de mundo real, né? Sim, fato. De ir numa festa em Floripa com amigos e desconhecidos e todo mundo conhece o Asas. Isso é branding. Isso é branding, total. Cara, o nosso tempo tá no limite aí, né? Mas, pô, quer ter um monte de perguntas aí. De repente vai ter um segundo episódio aí mais pra frente. Pode chamar, eu vejo com muita alegria. E eu falo bastante, desculpa. Não, cara, não responder riquíssimo. Aliás, o próximo pode fazer lá, porque eu estive visitando o escritório. Parabéns, ficou muito bonito o local de vocês. Fizeram, acho que na pandemia ali, né? Sim, eu estive visitando até a convite do Raul. Deixar um abraço pro Raul aqui. Eu achei sensacional o espaço.
Sensacional. Futuro, Diego. Sonho grande. Pô, vocês estão um hype forte, né? Então, mas qual que é essa questão do banco e qual que é a visão de futuro de longo prazo aí, o sonho grande? Cara, o sonho pequeno é que toda empresa do Brasil não precise mais se preocupar com cobrar seu cliente porque está usando asas. O sonho grande é que seja o mundo. É isso. E claro, com gerir dinheiro, né? Eu vou além, né? Receber dinheiro é um baita problema. Quando a empresa cresce um pouco, mandar dinheiro também é um problema. Pagar é um problema. A gente vai resolver tudo e vai automatizar tudo. A minha ideia é que quando você abre uma empresa, e vocês aqui todos têm negócios, né? Você não tenha que ser formado em administração ou formado lá com toda a burocracia em volta do dinheiro para conseguir rodar um negócio. A minha ideia é que você é um cara muito bom em programação, você quer programar, você abre o Asas e o Asas vai cuidar com toda a burocracia e automatizar todos os processos relacionados a receber dinheiro e enviar dinheiro, e que você só vai precisar ter alguém nessa área quando tu vai contratar um CFO. E não precisa você ser o CFO, porque todos os empresários viram CFO dos seus negócios. Sim. Eu quero que isso não aconteça. Acho que é isso, assim, o sonho grande é esse. Que massa. E o mundo tem esse problema, não é só o Brasil. Sim. Certeza. Show. Vamos para nossas perguntas final, então? É, Tem que ser, né? Quase. indicação de um livro. Indicação de um livro. Eu vou indicar o livro que eu estava lendo quando decidi empreender. Opa. Empresas Feitas para Vencer, do Jim Collins, que explica os líderes, né, quais são os tipos de líderes de sucesso e qual que é o tipo de líder que mais dá certo. Eu me inspirei minha vida inteira de empreendedorismo no que eu aprendi nesse livro, em como lidar com gente, como fazer uma empresa ter sucesso. Show. Esse é um baita livro. Já passou aqui, alguns empreendedores falaram desse livro. Como é que você se atualiza? Rede social, qual que é teus meios preferidos para se manter atualizado? Cara, Twitter, hoje em dia, por incrível que pareça, Instagram, que o meu Instagram eu sigo muitos perfis de negócio. É isso, porque eu não confio na mídia e ninguém deveria confiar, né? É isso. Eu te sigo no Instagram e acompanho as publicações, né, algumas bem ácidas diante do momento que a gente está vivendo, mas daí seria mais um episódio se a gente entrar nessa seara. Não, né? mas é que assim, desde muito cedo, tá? Pra fechar assim, por que isso, né? Quando eu tinha meus 17, 18 anos, eu resolvi que eu não queria mais TV em casa, eu não vi mais TV desde lá. Pra entender. Nossa. Eu tô com 37, fazendo 19 anos. Então não é de hoje a minha noia com a mídia. Aí eu comecei a ler revista. Aí depois descobri que a revista tinha um viés gigantesco, que eu estava sendo enganado. Eu disse, cara, acabou, não vejo mais nenhum... Essas mídias eu não vejo. Eu vejo Economia SC, acompanho. Sim, outra pegada, né? Que é outra pegada. Sim, então eu sim. gosto dessa mídia aberta, essa mídia de gente que está trabalhando para mostrar a verdade, não para induzir. Manipular, né? É isso. Então, sabe que aqui tem um perfil, né? Vários empreendedores que passaram por aqui verdade. tem um perfil parecido, assim, sabe? Santa Catarina, né? E a terceira pergunta aqui, cara. Santa Catarina, como é que é a tua visão? Por que Santa Catarina? Cara, Santa Catarina é o Vale do Silício brasileiro. Eu costumo brincar que a gente está formando aqui o Vale da Chuva, faz tempo que eu até uso esse termo, vez ou outra eu falo ele. Porque o ecossistema é o ecossistema perfeito, que foi o que aconteceu no Vale do Silício lá tantos anos atrás. Né, a gente teve uma criação tecnológica à frente do tempo aqui com o DataSul, que nasceu aqui, que explodiu. Né? Incrível o que foi feito pelo Miguel Boab aqui com isso. E isso construiu um ecossistema de empresas de tecnologia gigantesca, com indústria fortíssima, que tem dinheiro e capital daí para fomentar isso, com exits de empresa grande como a própria DataSul, como a Autos, que vendeu para TOTS, que era as franquias da DataSul, que foram mais de 200 empreendedores que ganharam dinheiro para investir. Eu era da Autos. Exato. Então tudo isso daí gerou um ecossistema gigantesco de formação de empresas, com Florianópolis aí com indução, né, induzido por capital do governo, mas com um baita trabalho do Sebrae lá, né, em nome do Alexandre. Né? Já teve por aqui, já passou aqui com a gente. Cara, quando tu soma tudo isso e com o quanto já cresce o estado, e não é por causa da tecnologia ainda que está tendo esse crescimento,
Vai ter, vocês vão ver quando ainda vai dar o boom, né? Quando chegar as empresas de tecnologia, quando elas começarem a representar o crescimento, aí vocês vão ver a loucura que vai ser. É Vale do Silício, eu tenho certeza. Show. Beleza, gente? Excelente. Cara, muito obrigado. Teu tempo riquíssimo, muito conteúdo legal. Vai dar muitos highlights aí pra galera. Beleza, o que Show. precisar, hein? Tô aqui, já fica o convite para talvez fazer a parte 2 lá no Asas. Aí, Vamos ó. ficar muito felizes de receber vocês lá. Excelente. Só combinar a data e a gente grava por lá também. Muito bom. Pô, brigadão. Foi top. Produção, obrigado também. Nos vemos no próximo episódio, então. Positivo. Fechou. Valeu, gente. Valeu, galera. Tchau, tchau.